Boa noite, pessoal. Bom, a gente pode ver vários posts, né, vídeos na internet, muita gente divulgando técnicas de investimento, onde você segue um percentual, 10% do patrimônio, aceitar perdas até 20% no máximo do patrimônio, botar em risco 1% do patrimônio, e etc. Enfim, existem inúmeras regras aí para estabelecendo percentuais, né? Aliás, estabelecem regras de percentuais para tudo, né, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né, sobre o que eu penso, né, e como que eu ajo frente a essas maravilhas financeiras, né, que estão propondo aí. Pois bem, vamos lá. Então, vamos pegar alguns pontos aí que são importantes. Olha só, pessoal. Primeiro a gente tem que entender o contexto. As regras, elas são um atrativo, né? Todo mundo adora seguir uma regra de percentual de 10%, 5%, 35%, 128%. Todo mundo adora seguir uma regra. E as pessoas acham, elas incutem na cabeça que se você vai conseguir ficar rico através de um comportamento padrão. Mas sabe que isso é uma certa culpa de todos nós, pessoal? Por quê? Curiosos, todos nós somos, até aí tudo bem, né? Não há problema desde que a curiosidade não te mate. Mas as pessoas buscam sempre uma maneira fácil e rápida de ganhar dinheiro ou ganhar qualquer coisa. Pessoal, enquanto você deixar esse comportamento de achar que as coisas são fáceis, que vai vir fácil, que você vai botar um script para rodar, seguindo um percentual, um padrão, e pronto, você vai seguir uma regra de não sei o quê, uma análise gráfica, não sei o quê. Enquanto você tiver com essa mentalidade de ganho fácil, em qualquer coisa, tá? Pode ser na bolsa, pode ser na vida, pode ser no negócio, pode ser em qualquer coisa. Enquanto você tiver com esse pensamento, você sempre vai ter um freio de mão puxado. E a todo momento você vai se meter em rascada, vai se meter em cilada, e o pouco lucro que você teve vai embora na primeira oportunidade. Pessoal, não tem mágica, não tem mágica. Qualquer coisa acima de 1% ao mês, duvidem, duvidem, estudem, vão atrás, procurem saber que a coisa pode não ser bem assim. Entendeu? E vocês vão acabar entrando numa cilada aí. Pessoal, eu sempre falo isso. Sempre. Toda vez que você está pensando em comprar barato e vender caro, através de técnicas, de modalidades, de, de comportamentos que são padronizados, você sempre vai estar fazendo com que o seu comportamento seja previsível. Pessoal, as regras são uma maneira de padronizar o comportamento do sardinha, do cara que vai estar lá deixando dinheiro na bolsa, né? E outra coisa meio perigosa que as pessoas não se tocam, elas vão convencendo você que você tem que perder. Elas indiretamente vão sempre convencer que você tem que perder. Pessoal, o risco você estará. Algumas perdas podem eventualmente acontecer, mas convencer que a perda será assim, quase que 2 para 1, pessoal, prestem atenção no que estão passando para vocês. Uma coisa é você comprar um ativo de longo prazo, uma empresa, sabe que você está há anos fiel dela aí na bolsa, sendo um bom sócio, comprando sempre ações e tudo mais. De repente ela entrar numa situação muito complicada e vinha quebrar, coisa que eu já falei no meu canal, já expliquei diversas vezes, né? Mesmo se você tiver bem diversificado, isso não vai ser um problema para você. Então, uma coisa é você perder dessa forma, outra coisa é você perder seguindo essa manada, seguindo essa ideia de comprar barato e vender caro, especular e ficar tomando na cabeça aí a cada vez que você faz uma compra e venda. Então, pessoal, percebam isso, eles estão estimulando o tempo todo indiretamente as perdas. E você já começa aceitando perder.
E nem preciso falar que tudo isso está fazendo o quê? Giro de patrimônio. O pessoal associa com a compra e venda de um negócio, né, onde você, por exemplo, tem uma magazine, né, um mercadinho de pulga, que você compra uma coisa usada, vende um pouquinho mais caro, tudo bem, são coisas diferentes. Não dá para confundir isso com bolsa. Isso pode dar certo lá no mercadinho de pulga, na padaria, no mercado que você criou lá, que é seu, que você compra e vende ativos. Isso pode dar certo. Ativos não, você compra e vende produtos. Isso pode dar certo ali. Mas na bolsa é diferente, pessoal. Isso não funciona. E todo mundo segue nessa linha tentando fazer com que você caia nisso o tempo todo. Pessoal, qualquer regra, veja bem a palavra, qualquer regra, se referindo a trading, é uma padronização. Ela visa o que? É conter você em um comportamento esperado, para que o mercado saiba quais são os seus passos, saiba o que você vai fazer e como você vai agir. É por isso que o trading perde dinheiro, pessoal. O day trade perde dinheiro por causa disso. Day trade, o trade, swing trade, qualquer um que tenta fazer trade na bolsa vai perder com o tempo. Vai diminuir o patrimônio vai cair, não tem jeito, pessoal. Os que ganham na bolsa são pessoas que têm muito dinheiro e conseguem jogar a bolsa onde eles querem. Não é você. Se você tem muito dinheiro, você não está perdendo tempo assistindo o meu canal, você já sabe o que fazer. E com certeza você vai estar o quê? Protegendo seu patrimônio, não jogando em trade. Então, pessoal, comportamento esperado é o que o mercado vai esperar de você. E ele vai usar isso contra você, porque já sabe qual vai ser seu próximo passo. Pessoal, vejam só, se acham que eu estou falando besteira, vamos parar para pensar um pouquinho? Tá? Vamos ser lógicos, racionais aqui. Nós sabemos que o lucro, que a cotação segue o lucro, ponto. Todos sabem disso daí, todos sabem que a coisa funciona dessa forma. Não tem discussão nisso. Isso é pacificado. Então vamos usar a lógica com base nisso? Pessoal, o mercado não segue regras. Os consumidores que compram um determinado produto não vai comprar a mais ou a menos a depender de algum percentual, de alguma regra que o mercado estabelece ou que alguém quer enfiar na tua cabeça que dá certo. A única regra que o mercado, se o consumidor segue é o preço. Se tiver barato, ele compra. Se não tiver barato, mas for muito necessário, ele vai comprar também em menos quantidade. Mas se tiver outro produto de mesmo similar de preço menor, ele vai no preço menor. Mercado, pessoal, o consumidor é assim que o mercado funciona. E você acha mesmo que uma regra de seguir 10, 15, 30% para aceitar até 20% de perda de patrimônio? O que é isso, pessoal? Sabe, não dá. Vamos pensar um pouco. Né? Não funciona, não funciona. Ele está enfiando na tua cabeça que é legal perder, não tem problema, faz parte do jogo. Faz parte do jogo em situações muito distintas dessa, pessoal. Entenderam? E está estimulando isso aqui, ó, giro do patrimônio. Percebam, olha como a regra faz, pessoal. Então, quer dizer, se a ação caiu 20%, aí você, como eles dizem, estopa, né? Ou seja, você vende ali para não ter mais prejuízo, pelo amor de Deus, pessoal. Você já olhou se os fundamentos dessa empresa tão bons? Você vai seguir só uma regra de 20% de perda? De perda? Você olhou se os fundamentos da empresa tão bons? Se os fundamentos tão bons, você vai vender para quê? Só porque ela está tendo uma queda, está passando por uma crise, está passando por um momento delicado? Era hora de você comprar mais, se os fundamentos estão bons ainda dessa empresa. E não vender. Olha como a coisa funciona ao contrário, pessoal, como eles estão incutindo. E aí você vende aqui, você ainda vai falar, ufa, graças a Deus eu só perdi 20%, só perdi 20%. Aí mês que vem, essa ação sobe de novo, sobe 60%. E se você tivesse comprado aqui, você tinha ganhado 60% a mais. Não, você ainda vendeu. Finalizou os 20% e perdeu a subida de 60%. As ações são assim, pessoal, as empresas são assim. As cotações sobem e descem o tempo todo. Percebe como a regra é furada na sua essência? Não dá, pessoal. A gente tem que acordar para certas coisas que o mercado vão incutindo na sua cabeça. Olha só,
A cotação da ativo, pessoal, como eu disse, ela segue o quê? Segue o lucro, o retorno ao acionista, a eficiência na arrecadação, no lucro da empresa, na maneira como ela lucra, na maneira como ela trabalha no mercado. Não são, pessoal, não são percentuais de qualquer coisa que vão determinar isso, pelo amor de Deus. A ação caiu 20%, 50%, 60%. Não é isso que você vai olhar, você está olhando cotação. Só isso que você está olhando. Você tem que olhar para a empresa, para tudo aquilo que eu ensino no meu canal, os fundamentos. Se essa empresa é lucrativa, ela está passando só por um período que é problemático, sabe? Se é só uma questão de mercado, se é uma questão política, sabe, que está fazendo com que todas as ações caiam, você vai vender? Você devia comprar, cara. Se a empresa não perdeu os fundamentos dela, você devia comprar, você não devia estar saindo. Tem exemplos de exceção, lógico. Quem comprou a IBR na época que a Oi estava boa, sabe, estava lá bombando. De repente, pum, caiu tudo aquilo que a gente viu. Né? E muita gente falou, não, ela está caindo, mas vai segurar, os fundamentos estão bons ainda. Tudo bem, o cara continuou comprando. No final, a OIBR acabou falindo. Então, pessoal, os fundamentos foram se perdendo aos poucos. Vai chegar um momento, se você olha sempre os fundamentos da empresa, tudo bem, você vai ter uma queda, vai ter outra. É normal esse tipo de coisa. Mas se chega aqui e você vê que a empresa realmente não tem mais como sair do buraco em que ela se meteu, aí você pode pensar em vender. Perceba como é difícil vender, pessoal. Então não é pela cotação, é pelos fundamentos. Não é porque perdeu 20%, é porque os fundamentos dela morreram, ela não tem mais como voltar. Aí você pode vender. Então quem vendeu lá atrás, pelo menos evitou um pouco do prejuízo. Mas se é um investidor de longo prazo, que está muito tempo comprando as ações, ele já ganhou no dividend yield on cost, ele já ganhou de dividendos da empresa, ele já teve todo esse lucro ao longo do tempo. Se ele botar na balança e ele, por exemplo, saiu aqui, provavelmente, se ele teve prejuízo, foi mínimo. E isso aqui, como eu sempre prego no meu canal, é uma das diversas outras ações e ativos que essa pessoa está em carteira. Então, o percentual de perda em uma ação, mesmo olhando os fundamentos e fazendo dessa forma que eu prego no meu canal, também é pouco. Essa perda é diluída. Então, pessoal, perda vai ter, mas não vai ser, criatura, com base em cotação. Vai ser com base em fundamentos se a empresa não tiver realmente como sobreviver mais. Entendem? Não vão, em regra, 5, 10, 15, 20%. Não façam isso. Não é com base nisso. Você tem que entender a empresa, entender como ela trabalha e o que está acontecendo com ela. Olha só, pessoal. E é o que eu falo. Se você está preocupado com cotação, já está errado. Por tudo isso que eu já passei. Tudo isso que eu acabei de explicar. Não é pela cotação. É pelos fundamentos da empresa. Volto a repetir, não vou parar de falar essa palavra. É pelos fundamentos, por tudo aquilo que eu passo. Como você analisa as ações, como você faz essas coisas. Pessoal, eu tenho vídeos no meu canal que ensinam como analisar as ações. Termina de assistir esse vídeo aqui que você está vendo, e lá no final, eu vou deixar um card aqui, ó. Esse card que vai estar aqui, lá no final do vídeo, você clica nele. E aí você vai para esse vídeo que eu ensino a avaliar ações. Ok. Então, existem regras úteis? Sim, existem regras úteis. E quais são elas? Vamos ver? Olha só, pessoal. Não existe uma regra ou duas que são úteis. São a depender do contexto. Regras não são necessárias na sua vida. Se você entender os conceitos dessas regras, nem das regras, mas os conceitos que eu passo aqui no meu canal, os conceitos que eu sempre estou explicando, você não precisa de regra para nada. Vamos imaginar uma regra de economia, uma regra de gastos na sua casa. Você vai impor uma regra, até tantos por cento vai ser o gasto com isso, tantos por cento gasto com aquilo. Imagina que você está criando essa regra. Gente, você precisa estabelecer 10%, 20%, 15%. Você precisa estabelecer alguma coisa assim?
Ou é você entender por que você está economizando 10, 20 ou 15%? Se você entende o conceito, ou seja, entende por que você está fazendo determinadas regras, não precisa de regra. E o conceito, pessoal, tem uma coisa que é interessante. O conceito é adaptável. As regras não. Quando você começa a adaptar a regra, daqui a pouco não é mais 10, daqui a pouco virou 20, virou 30, a regra mudou. E o conceito? O conceito não. O conceito vai ser adaptado de acordo com sua necessidade, de acordo com o quadro fático. Então você é muito mais eficiente seguindo um conceito do que seguindo regras. Entendeu, pessoal? Olha só, pessoal. Tem situações, vamos lá, vamos imaginar que você seja uma pessoa que não captou os conceitos, ou de repente você é uma pessoa indisciplinada, né? Não, aí nesse caso, você usar regras matemáticas, estabelecer regras em percentuais, aí pode ser que seja útil no seu caso. Mas eu falo, isso aqui é um quebra-galho, porque isso não é o ideal, pessoal. O ideal é realmente você entender os conceitos. A regra é para quem tem preguiça, para quem não quer pensar ou não quer gastar um mínimo de tempo ali que é necessário para você entender o que está fazendo. Então, regra, aí eu volto naquele primeiro slide. Regra é para gente que acha que dá para ganhar dinheiro fácil fazendo um comportamento padrão. No dia que o cara acordar para isso daí, ele vai virar uma chave na vida dele que vai fazer muita diferença. Quais são os conceitos que eu defendo no meu canal e que faz a diferença para o investidor? Eu vou falar aqui todos eles, e eu vou sempre falar isso em diversos vídeos, para que entrem na cabeça de vocês. Primeiro, pessoal, comprar ativos com lucros de mais de 10 anos. Então, vai comprar uma ação, vai comprar uma determinada, se tornar sócio de uma determinada empresa, com lucros sempre acima de 10 anos. A bons preços. Você vai seguir o preço teto. Você vai seguir isso. Você não vai comprar ativo acima do teu preço teto. Porque, primeiro, não precisa. Segundo, tem muitos ativos bons no mercado, sempre vão ter ativos bons com preço teto baixo. Mesmo em alta da Bolsa. Agora a gente está numa alta maravilhosa da Bolsa. Todo mundo está feliz. Eu estou pé da vida. Sabe por quê? Porque as ações estão caras. As oportunidades estão diminutas. Ainda tem oportunidade, sempre tem. Como eu disse, sempre tem uma ação ou outra que você pode comprar. Então, eu já estou, por exemplo, sobrecarregado num tipo de ação, né? Não vou falar aqui qual que é, mas já estou sobrecarregado nela, e eu sei que ela está barata atualmente. Eu só tenho uma alternativa, comprar mais, infelizmente, porque os outros ativos estão caros. Então, a bolsa cara, bolsa em alta, só vai elevar o seu patrimônio como um todo agora, tá? Vai te deixar feliz, só que isso aqui, pessoal, você tem que parar para pensar que as ofertas estão diminuindo. Então não é legal bolsa cara. Né? É bom, tudo bem, o patrimônio está subindo e tal. Mas se ela tiver cara, não que ela esteja subindo porque a ação melhorou, aumentou os lucros. São coisas diferentes. Se a ação, determinado ativo, aumentou a cotação porque os lucros aumentaram, beleza. Né? Aí tudo bem, você pode continuar comprando. Refaz o preço teto. E aí você pode medir, você pode ver isso tudo e decidir se você vai comprar o ativo ou não. Que distribuem dividendos e que tenham uma boa gestão. Aprendam a escolher, pessoal. Tem um vídeo no meu canal aí que eu ensino. No final do vídeo, fica até o final, que eu vou deixar um cardzinho aqui do lado para vocês. Lá no final do vídeo vai aparecer. Se não tiver no vídeo, vai estar na descrição, nos comentários, só clicar nas descrições lá e você vai ver. Eu vou deixar um link ali em que eu ensino a verificar os ativos. Então eu vou deixar o link lá de como verificar as ações e no meu canal também como verificar os FIIs, como saber, como avaliar se o FII está caro, se está barato, como ter fundamentos para saber se aquele FII ou ação vai entrar na sua carteira ou não. Então eu tenho isso no meu canal. Vejam lá, vai ser legal para vocês. Pessoal, a cotação, ela só serve para ver se o ativo está abaixo
ou acima do preço teto, mais nada. Então não fiquem usando a cotação para decidir se vai investir ou não com base em qualquer percentual besta aí que o pessoal está passando. Não, você vai decidir com base no preço teto. Se a cotação está abaixo do preço teto, compra. Se a cotação está acima do preço teto, você não compra. É simples assim. E lógico, os fundamentos você vai acompanhar sempre. Fundamentos você vai estar sempre acompanhando, você vai estar sempre vendo a sua empresa aí. Entendeu? Então, pelo menos uma vez a cada X tempo, com notícias que às vezes você vê no próprio YouTube, coisas que o canal aqui também pode passar. Então, é com base nisso você vai olhar. E aí, de vez em quando, você não vai ficar acompanhando o RI, essas notícias aí, porque isso aí, pessoal, sendo franco com vocês, só vai deixar vocês mais ansiosos, ainda mais se vocês não entendem de mercado financeiro, de legislação, de administração de empresas ou de contabilidade. Se você não entende nada disso, vocês vão ler o RI, vocês vão ficar impressionados, não vão saber o que fazer e vão fazer besteira. Mas se você gosta, tem condições de ler o RI e se controlar emocionalmente, aí você pode ler o RI se você quiser. Só que no meu canal eu prego o quê? Eu prego que você tem que ter vários ativos, tem que estar diversificado. E vai ser impossível, pessoal, você acompanhar o RI de todos eles. Além disso também, o RI, ele é uma carta publicitária. Você nunca vai pegar um RI dizendo nosso funcionário desviou 20 milhões de dólares de nosso caixa. Você não vai ver isso no RI, jamais. Aliás, se tiver uma empresa que fale isso, eu sou o primeiro a não largar ela nunca mais, porque ela foi totalmente transparente. Não, eles só vão falar esse tipo de coisa com você quando a coisa vazar, estiver na boca de todo mundo sabendo, aí eles vão mandar um RI, sabe, meio que assim, passando um pano, passando sabe, um caramelo em cima, para você tentar engolir e achar que isso daí está tudo bem. Então, pessoal, eu não fico perdendo meu tempo acompanhando o RI, primeiro porque eu não preciso, meu patrimônio é muito bem diversificado. Se eu perder, eu vou perder 50 avos da minha carteira. Não acho que isso é um absurdo. Tudo bem, acompanhe meus outros vídeos aí que você vai entender por que eu estou falando isso. Então isso aqui, pessoal, essa perda aqui não vai me ser problema. E as ações que eu escolho para entrar na minha carteira, eu escolho muito bem. Sabe? Eu escolho por muito tempo. Entender que quando a cotação sobe é ruim. Foi o que eu falei. Quando a ação desce, ela cai, vou deixar bem destacado aqui. Pode significar uma oportunidade de compra. Por que pode? Porque pode ser que a empresa realmente esteja perdendo seus fundamentos, esteja caindo, por exemplo, a IBR. A IBR está falindo, pessoal, já faliu. O juiz decretou a falência, voltou atrás, aí quem tinha na carteira aproveitou para vender. Entende, pessoal? Então, assim, a cotação ela vai te sinalizar que a ação está abaixo do preço teto. Beleza, a ação está abaixo do preço teto. Aí você vai analisar os fundamentos dessa empresa. Sempre que eu vou comprar uma empresa, pessoal, se eu não tenho os fundamentos dela fresquinho na cabeça, ou seja, tem tempo, eu não dou uma olhada, sempre que eu vou comprar uma ação, eu faço isso aí. E é dessa forma que eu vou me mantendo atualizado das ações. Então, um determinado ativo está barato, aí sim, eu vou lá no site lá do Investidor 10, né? Ou qualquer outro site que fale sobre esse ativo, e aí eu vou ver tudo aquilo, todos aqueles itens que eu falo no meu canal. Vou ver o lucro há 10 anos, vou ver como estão os dividendos, vou ver como estão os índices fundamentalistas dela, né? Aqueles que eu já passei em alguns vídeos passados. Então aí eu vejo como estão esses ativos, aí eu tenho duas vantagens. Primeiro, não perdi meu tempo vendo RI. Segundo, eu estou refrescando como essa empresa está, e aí decidindo o que eu vou fazer com ela no futuro. E se ela não perdeu os fundamentos, aí sim eu vou lá e compro. Que aí é uma oportunidade para comprar. O mercado está exagerando por uma coisa XYZ. Então, pessoal, é assim que eu trabalho, é assim que eu prego no meu canal para que vocês façam. Dessa forma, vocês vão evitar vários problemas. Pessoal, vocês têm que enfiar uma coisa na cabeça de vocês. Patrimônio e a renda, tá? Os dividendos, vão oscilar. Enfie isso na cabeça, confortem-se com isso.
vai oscilar. O nome é renda variável, porque varia. Todo mundo cansa de falar isso, vocês vão ver inúmeros vídeos na internet aí falando renda variável varia. Pessoal, não adianta ficar preocupado com a cotação, se está caindo e tudo mais. É o que eu falei, você tem que olhar os fundamentos da empresa. A empresa tem fundamentos, continua, segue firme. A empresa está perdendo os fundamentos, você decide se você vai comprar mais e arriscar, ou se vai botar ela de quarentena, ou se de repente ela já está há muito tempo e não retorna de jeito nenhum, você vende. Engole o seu prejuízo e segue para outra ação mais barata. Pega aquele valor e impõe em outra ação aí que possa ser uma oportunidade. Pode acontecer, pessoal, mas a venda ela é muito rara de acontecer, ainda mais se você escolheu bem as empresas. Vai ser muito raro, pessoal. Uma boa empresa, ela tem empresas centenárias na bolsa aí, pessoal. Sabe? Empresas que você vai deixar para os netos, elas vão continuar aí. Pessoal, você tem que estar preparado para perdas. Esteja preparado para as perdas. Mas, assim, por diversos motivos, tá? Por cotação, porque o mercado bateu demais naquela ação, porque a ação, a determinada empresa está perdendo seus fundamentos e você viu que vai ter que se desfazer dela com um prejuízo. Pessoal, esteja preparado para perdas. Vão ocorrer. Não tem como, vai ocorrer. O que você não pode é transformar isso numa rotina, que é o que o day trade faz, e o que eles enfiam na sua cabeça, através de regras de 5%, 10%, 20%. Pessoal, é por causa dessas regras aí que você chega um momento, você enfia na cabeça que perder é natural, perder é normal, é aceitável. Perdi hoje, mas vou ganhar amanhã. Não, amanhã você vai perder de novo, meu amigo. Entendeu? Não pode fazer da perda uma rotina. A perda é um evento, muitas das vezes indesejável, né, catastróficos, mas isso não pode virar rotina. Isso não pode fazer parte de um aceite universal. Não. Vai ter momentos que você vai ter que engolir o sapo, vai ter que finalizar, porque a empresa realmente não vai voltar mais. Paciência. Tenha ciência, pessoal. Isso aqui, ó, acordem para isso. Se você ainda não entendeu a mensagem, entenda. O mercado quer isso de você, que você gire o seu patrimônio. Compra e venda o tempo todo. O mercado quer isso de você. Nas ações, nos FIIs, com ativos no exterior, com imóveis, para quem gosta de imóvel físico. Pessoal, o mercado quer isso. Ele fica o tempo todo estimulando. O dia que você encontrar um corretor, se ele tiver um pouquinho de decência, ele não vai falar nada, mas pode encontrar um corretor de imóveis que vai virar para você e falar: nossa, o que você acha de vender o teu imóvel? Ele está bom, está bem precificado, está valorizado na região. Olha, aproveitem a oportunidade. Pessoal, é assim ou não é? Pessoal, é o que eu falei lá em cima. Vendas podem ocorrer, normal, tá? Serão pontuais. Se vocês seguem as regras aqui do canal, vocês vão entender isso. As vendas serão pontuais. E se tiver perda de fundamentos, a gente deve segurar a ação, pessoal. Eu prezo isso. Eu devo segurar a ação para a vida inteira. Enfia na cabeça, você está entrando num negócio no qual você é sócio. Você está acreditando naquela empresa, você está acreditando na atividade dessa empresa. Entenderam? Então você é sócio, cara. Você não é um especulador, você é sócio. Você está comprando para ficar na carteira com ela a vida inteira. Pagando renda, distribuindo lucro, te remunerando. É para isso que você compra uma ação. Entenderam? Então, enfim, isso na cabeça, pessoal. Outra coisa que eu sempre prezo no meu canal: tenha uma gestão econômica de sua vida. Não fica gastando além do que você precisa. Muitas pessoas têm um patrimônio assim que, se pudessem parar para entender metade do que eu passo nesse meu canal, essa pessoa, né, não precisava estar trabalhando hoje. E eu vejo essa pessoa se arrebentando, cara. Trabalhando, dormindo estressado, tomando remédio para dormir, ficando nervoso, brigando com a família.
brigando com o filho, com a esposa, porque está estressado com o trabalho, está estressado com a empresa. Esse cara já podia estar na praia tomando água de coco, pegando um bronze. Mas não consegue porque ele gasta. Ele gasta muito, tem a assinatura de todos os streams, é 3, 4 carros na garagem que ele tem que estar sempre trocando e colocando carro zero para não ficar desatualizado, é pagando luxo para fulano, ciclano, beltrano para ele mesmo, é indo para o shopping gastando com tudo quanto é tipo de coisa cara. Pessoal, não adianta você ganhar muito se você gasta muito. Vejam meus vídeos aí no canal, pessoal, sobre educação financeira. Quando acabar aqui esse vídeo, você vai clicar aqui do lado. Quando acabar o vídeo, você vai ver esse cardzinho onde eu falo sobre educação financeira. Segue isso, cara. Vai por mim. Vai ser bom, vai fazer bem para você. Ignore o resto. Segue os mandamentos que eu estou passando no meu canal, ignore o resto. Há uma nova técnica de trade, uma nova técnica de swing trade, agora tem o gráfico da vaca louca. Pessoal, esqueçam essas coisas. Novidade não deixa ninguém rico. Novidade enriquece o mercado. O mercado te empurra novidade 24 horas por dia. Todas as novidades vão beneficiar o mercado. Então, não inventa. Faz o feijão com arroz que dá certo. Outra coisa, pessoal, cuidado com notícias. Para você chegar a um ponto de você olhar uma notícia e saber filtrar ela, vai muito tempo. Vai muito conhecimento de mercado, vai muita informação. Então, cuidado com notícias. É um dos motivos pelo qual não fica acompanhando o RI o tempo todo também. Porque é notícia. É uma carta publicitária que os gestores estão passando para você. Não vai passar todos os problemas. Se passar, vai passar os problemas que todo mundo já sabe que não tem mais como esconder. Entendeu? Então é assim, pessoal, cuidado com notícias. E às vezes notícias é um troço assim que, se você parar para ver a história dessa empresa, essa notícia aqui já deve estar ocorrendo pela 100ª, 35ª vez. E você está se impressionando com isso. Isso aqui já é rotina para essa empresa. A empresa está de cabelo branco de saber lidar com essa situação. Mas você, que entrou agora, seguiu uma notícia e, nossa, a empresa está quebrando, vou vender para evitar meu prejuízo. Fez besteira. Aí você vendeu quando a ação caiu, devia ter comprado aqui, né? Aí daqui a pouco ela dá um estouro lá para cima, você perdeu essa janela de compra, e o que é pior, ainda vendeu num preço lá embaixo. Pô, tem maneira melhor de você acabar com o teu patrimônio? Não tem. E é assim que 90% das pessoas que estão na bolsa fazem, principalmente as pessoas que não incutem na cabeça um investimento de longo prazo. Se você não enfia isso na cabeça, você vai fazer isso aqui. E aí teu patrimônio vai, só caindo. Pessoal, se você segue esses mandamentos, para de ficar acompanhando o mercado, para de ficar tentando achar que a resposta está numa notícia que o mercado está passando para você. Pelo amor de Deus, acorda. O mercado está passando para você. E o que o mercado quer? Quer que você gire patrimônio. E você vai escutar o mercado? Se você para de entender, de fazer esse tipo de coisa, começa a entender que você está numa empresa com esse primeiro leak, com essa primeira característica aqui, 10 anos de lucro, a bom preço, que distribui dividendos, tem uma boa gestão. Pessoal, você não vai se preocupar com notícia. Não vai. Porque essa empresa vai continuar te dando lucro. Vai ser muito difícil ela parar de te dar lucro. Aí, quando isso começar a acontecer, é a hora de você investigar e ver o que está acontecendo. E não ser, como o pessoal fala, mão de alface. Qualquer coisinha vai lá e vende o ativo. É mão de alface. Né? E você vai perder, pessoal, você vai perder. Se você deixa de acompanhar essas coisas, né, e começa a entender a empresa como um todo, olhar para o negócio, e de vez em quando você vai comprar novos ativos, uma vez por mês, pessoal, quando entra dividendos, eu vou lá comprar mais ativo, é uma vez por mês que eu vou olhar essa empresa.
Não tem necessidade de olhar todo dia. Se você foca nisso que eu estou passando no canal, você tem mais tempo para focar na sua vida, trabalhar mais, ganhar mais dinheiro. Aí sim, com o dinheiro aumentando os seus aportes, é isso que interessa, pessoal. Quando você aumenta os seus aportes, você está multiplicando isso ao longo do tempo. Tá? Com o quê? Com juros compostos. Então, quanto mais você puder aumentar o seu aporte, maior o seu ganho lá na frente com juros compostos. Então, é aporte, pessoal. O que deixa você rico é aporte e tempo. É esses dois. É isso que deixa você rico. Quanto mais aporte você tiver, maior vai ser a sua potencialização com o tempo nos juros compostos. Então, é isso. O segredo está aqui. Aporte e tempo. Esse é o segredo de você ficar rico na bolsa. Entenderam, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou sempre falar isso daqui para vocês. Sempre vou tocar nesse assunto. Em vários vídeos. Continuem acompanhando o meu canal. Sempre vou passar dicas boas aqui. Se inscreve, bate o sino lá, coloca um like, porque isso ajuda no vídeo, divulga, passa para seus colegas, passa para seus entes queridos, queiram aprender também a investir na bolsa com o máximo de segurança possível. É tudo isso que eu vou passar no meu canal aqui. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima.